Dando continuidade ao nosso treinamento de empréstimos consignados, nós vamos acessar agora a tabela de resumos, coeficientes e estatísticas de vendas. Para você que não é do mercado de consignados, para você que deseja ter o máximo de informação, o banco ele cria um resumo de propostas, de benefícios, de refinanciamentos, de portabilidade. Então vamos acessar esse resumo para que possamos ter o máximo de conhecimento possível. A tabela de coeficientes ela está disponível na plataforma de treinamentos para download. Só você acessar e fazer o download e automaticamente acessar o arquivo no seu computador, no seu notebook, como melhor lhe provém. Todas as vezes que você estiver navegando na tabela de coeficientes, sempre utilize esse botão Home para você voltar à tela inicial, perfeito? Então nós temos resumo de coeficientes, contrato novo, resumo de portabilidade, resumo de cálculo INSS, direcionamentos, coeficientes diários, ficha controle e portabilidade, políticas, checklists, benefícios INSS, formalização e assim por diante. O que principalmente nós precisamos ter conhecimento? Primeiro, os benefícios, todos os benefícios consignáveis e os benefícios não consignáveis. Benefícios consignáveis, os benefícios que nós podemos realizar empréstimos, e não consignáveis, automaticamente que não libera. O INSS não averba proposta nos não consignáveis. Tá? Os principais: pensão por morte previdenciária, espécie 21, pensão por morte estatutária, espécie 22, aposentadoria por invalidez previdenciária, pensão por morte, regime geral, espécie 28, espécie 41, aposentadoria por idade, e espécie 42, aposentadoria por tempo de contribuição. Perfeito? Inclusive, a partir do momento que você começar a trabalhar com o sistema de vendas, o departamento de consignado filtra os clientes que você vai receber pelos benefícios consignáveis. Perfeito? Avaliei os benefícios consignáveis, posso imprimir, posso deixar salvo da melhor forma no meu dia a dia de trabalho. Vou realizar as cotações, o que nós vamos utilizar principalmente no resumo de coeficientes. Os resumos de coeficientes de contratos novos. Por quê? No sistema de vendas, nós trabalhamos 100% com a taxa 208, que é a taxa que nos proporciona maior comissionamento. Perfeito? No resumo de coeficientes, você pode montar orçamentos variando a taxa mensal de juros e o prazo que seu cliente deseja trabalhar. O que eu aconselho? O que eu, Carvalho, te aconselho? Trabalhe com a tabela de coeficientes e o software TwoTech ao mesmo tempo, que você vai ter maior liberdade e autonomia no momento de realizar o cadastro. Perfeito? Então vamos lá, vamos entender de forma muito simples e muito tranquila. Resumo de coeficientes contratos novos. Principalmente esse botão aqui é o que você mais vai utilizar. Acessamos o resumo. Então nós temos aqui, ó, data, espécie, qual é a espécie, automaticamente faz um vínculo, e os valores que nós vamos estar fazendo de liberação. Tá? Sempre nós vamos utilizar principalmente o valor financiado e o valor da prestação. Por exemplo, estou atendendo um aposentado que tem um benefício de R$1.000. R$1.000, 30% de consignável, ele tem R$300 de margem, perfeito? No momento que você coloca a margem, o sistema já nos dá o cálculo. Sempre a primeira opção, Banco Safra, que é o banco que nos remunera com um comissionamento mais atrativo, e assim por diante demais bancos. E nós temos variável de taxa e variável de prazo, perfeito? Por exemplo, o cliente é seu amigo, o cliente é seu conhecido, você quer praticar a taxa de 1,89 e 1,90, que é uma taxa mais barata. É só você vir aqui, ó, taxa de 1,90 em 72 meses, Banco Cetelem, certo? R$300 de parcela, o cliente vai restituir 11.015 de crédito liberado, perfeito? Veja a diferença, 11.015 para 1,9, 10.800 para 2,08. O que muda? Se você trabalhar, por exemplo aqui,
Em 1,9, a sua comissão vai ser de 2,5%, 3% no máximo. Sendo que se você trabalhar 2,08, você vai ter 15% de comissão. Tá? Da mesma forma que se o cliente te falar assim, eu preciso de R$7.000, você coloca os 7.000, automaticamente o sistema já te dá o cálculo em 72, em 60, em 48 e em 36. Tá? 7.000 em 36 vezes de 295. 7.000 48 vezes de 246. Em 60 vezes, 218. Então você consegue, através do resumo de coeficientes, fazer toda a simulação, todo o orçamento que o cliente deseja. Para quem prefere simulador, para quem prefere o Excel te dá toda essa dinâmica de trabalho. Outra coisa importante, estamos começando a trabalhar com consignados, precisa entender as regras, precisa entender as políticas, precisa entender os prazos. Você tem aqui, clica no botão Home, certo? Você tem a política de idade, você tem a política dos contratos, política do cartão e assim por diante. Política de idade e INSS. Olha só que interessante. Idade, de 26 a 69 anos. O prazo que nós podemos realizar o contrato é de 72 meses. Valor máximo por contrato, 50.000. Término do contrato, 75 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, se o cliente tem 73 anos, eu não posso fazer em 72 meses. Eu tenho que diminuir o prazo para que com 75 anos e 11 meses ele quite. Ou seja, a última parcela ele não pode ter 76 anos. Essa é a regra do Safra. Não atende benefício espécie 1, espécie 4, espécie 32, 33 e 92. Opa, não atende espécie 32 o Banco Safra? Não atende. Nós vamos ter que fazer PAN, CETELEM, Bom Sucesso e assim por diante. Por quê? Porque o benefício espécie 32 é um benefício de várias aposentadorias. Carvalho, qual que é a espécie 32 mesmo? Só você vir aqui no botão Home, benefícios INSS, espécie 32. Aposentadoria por invalidez. Ou seja, no Safra, eu não posso fazer espécie 32. Banco PAN, de 22 a 65 anos. De 66 a 70. De 71 a 74. Os valores máximos que você pode fazer. Então você tem toda a política a partir do momento que você está atendendo o cliente. Olha só que informação interessante. Se você quer montar o orçamento exato para o seu cliente, inclusive mandar um print do sisteminha para ele, o que você pode fazer? Vamos lá em resumo de coeficientes. Vamos colocar assim, ó. O nosso cliente nasceu dia 3 de maio de 1962. Então, o nosso cliente tem 56 anos. O benefício dele é a espécie 32, certo? É a espécie 32. O valor do salário dele é de R$ 1.300, certo? Perfeito. Qual é a margem bruta? R$ 390, que é 30% do salário. Colocamos aqui R$ 390, o sistema já vai nos dar qual a opção que você pode fazer o empréstimo para ele. Como ele tem 56 anos e é uma espécie 32, a melhor opção seria no Banco PAN. Por quê? Porque o Safra não tem aceitação espécie 32, o Olé Bom Sucesso não tem aceitação espécie 32 e assim por diante. Agora vamos colocar que esse mesmo cliente é espécie 21. Olha só, abre novamente todas as opções de consignáveis e não consignáveis. Perfeito? Então você consegue mensurar a aceitação ou não do cliente. Então você tem duas opções para realizar o orçamento para o cliente. Ou você utiliza direto o sistema TwoTech, ou se for um cliente que você está na rua, ou que você não está com acesso ao software, ou que você não tem internet, você pode utilizar o resumo de coeficientes. Perfeito? Então faça a leitura, entenda todas as formalizações, entenda o checklist, o borderô, principalmente os benefícios, para que você não perca tempo, tá ok? Então vamos lá, vamos dar o passo seguinte no nosso treinamento de consignados. Forte abraço!